Já finalizando aqui a última diminuição da carreira, eu vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que iniciei. A partir daqui, eu vou cortar o fio. Passo a ponta aqui pra fora. Venho aqui por trás, no ponto que eu tenho lateral ao fio, eu passo a minha agulha aqui de baixo pra cima, passo o fio por ela e conduzo aqui pra baixo. Agora, eu vou diminuir o fio em duas partes. Desculpa, dividir o fio aqui em duas partes. Vou passar minha agulha aqui por um ponto de base lateral e passo uma das partes aqui por baixo do ponto. E agora, vou fazer 3 nós. O primeiro eu faço firme, mas sem puxar muito para não danificar o ponto de base. E os outros 2 eu faço bem apertados. Feitos 3 nós, agora é só cortar o excesso. Então, aqui nós temos a primeira parte aqui da base da nossa capa pronta. Então, ficou assim. Com a parte da frente da capa pronta, eu tenho aqui a parte mais larga, vou deixar ela pra cima. E aqui tem uma parte mais estreita aqui embaixo. Nessa parte aqui de baixo, à esquerda da minha capa, logo aqui após a última diminuição, antes de subir aqui para a parte reta da capa, eu tenho aqui a diminuição, que nós fizemos aqui na última carreira, fomos fazendo as diminuições. Então, a partir dessa diminuição, eu vou contar 3, 6, 9 pontos de base. Nesse ponto de número 9, subindo, eu vou fazer uma marcação. Vou colocar um marcador aqui. Agora, eu vou virar a minha capa aqui pelo avesso. Eu vou pegar o fio e volto a prender na agulha. Venho aqui nesse ponto onde eu tenho a marcação, bem aqui ao meio dele, eu vou pegar aqui 2 alcinhas de base. E vou prender o meu fio fazendo um ponto baixo. Agora, vou fazer 8 correntes. Feito as 8 correntes, eu vou contar 9 pontos de base, 3, 6, 9 pontos de base. Nesse ponto de número 9, eu vou prender novamente, pegando aqui no meio do ponto. Pego só as alcinhas aqui por trás. Pego aqui 2 alcinhas, sempre 2 alcinhas, para que fique mais firme. E faço um ponto baixo. Então, fiz uma alça aqui. Quando eu virar aqui pra frente, vou tirar a marcação aqui pra você ver. Eu tenho um ponto preso aqui, só que aqui na frente você não vê. Por isso, eu vou pegar sempre 2 alcinhas, mas pegando lá por trás, sem passar minha agulha, vazando aqui na frente. Então, nós temos aqui a primeira alça pronta. Vou fazer novamente 8 correntes. Novamente, vou contar aqui 3, 6,
9 pontos de base. Nesse ponto aqui de número 9, eu venho aqui por trás dele, vou pegar aqui 2 alcinhas de base, bem aqui ao meio do ponto. E faço um ponto baixo. Faço novamente 8 correntes. Vou contar novamente 9 pontos de base, são 3, 6, 9 pontos. Então, aqui eu tenho o ponto de número 9. Eu venho aqui no meio do ponto e vou pegar aqui, eu coloco a minha agulha aqui por dentro das alcinhas aqui do ponto. Tem os nozinhos do ponto aqui bem ao meio, eu vou pegar sempre aqui 2 alcinhas. E agora faço um ponto baixo. Então, já fiz aqui um total de 4 pontos baixos, são 1, 2, 3, 4. Novamente, vou fazer 8 correntes. Conto aqui 3, 6, 9 pontos. Nesse ponto aqui de número 9, eu vou fazer o meu ponto baixo, pegando sempre aqui as 2 alcinhas que eu tenho por trás aqui no meio do ponto. Então, aqui já tem um total de 5 pontos baixos prontos. 1, 2, 3, 4, 5. Quando você tiver os 5 pontos baixos, agora nós vamos fazer as mesmas alças, só que diminuindo um pouco aqui o espaço entre as alças. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes, sempre as 8 correntes. Agora, vou contar apenas 8 pontos aqui na base, são 3, 6, 8 pontos. Nesse ponto de número 8 é que eu vou prender aqui a minha alça, fazendo um ponto baixo. Novamente, vou fazer as 8 correntes. Vou contar 8 pontos aqui na base, 3, 6, 8 pontos na base. E aqui, pegando as 2 alcinhas de trás, aqui no meio do ponto, eu vou fazer o meu ponto baixo. Novamente, faço 8 correntes. Vou contar apenas 8 pontos aqui na base, 3, 6, 8. Nesse ponto aqui de número 8, eu pego as 2 alcinhas aqui por trás no ponto e faço meu ponto baixo. Então, eu já fiz aqui 3 espaços, contando apenas 8 pontos aqui na base, e agora eu volto a contar 9 pontos na base. Então, faço novamente as 8 correntes. Vou contar 9 pontos na base, 3, 6, 9 pontos. Nesse ponto de número 9, eu vou pegar 2 alcinhas aqui por trás do ponto e faço meu ponto baixo. Novamente, 8 correntes.
conto mais 9 pontos aqui na base, são 3, 6, 9 pontos. Nesse ponto de número 9, eu pego 2 alcinhas aqui do ponto de base e vou fazer o meu ponto baixo. Faço novamente aqui 8 correntes. Vou saltar 9 pontos aqui na base, então são 3, 6, 9 pontos na base. Nesse ponto de número 9, eu pego 2 alcinhas aqui por trás do ponto na base e faço ponto baixo. Novamente faço 8 correntes. Vou contar 9 pontos na base, 3, 6, 9. Pego aqui 2 alcinhas do ponto de base. E faço o ponto baixo. Vamos fazer aqui a última alça. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conto os 9 pontos de base, 3, 6, 9 pontos. Nesse ponto de número 9, eu pego aqui as 2 alcinhas por trás do ponto e faço o ponto baixo. Então, nós temos aqui um total de 13 pontos baixos. Nós fizemos os primeiros 5 pontos, começando por aqui, saltando sempre, contando os 9 pontos aqui na base, prendendo com ponto baixo. Depois fizemos 3 pontos aqui na parte de cima, 3 pontos baixos, saltando apenas, contando apenas 8 pontos aqui na base, prendendo os pontos aqui no ponto de base de número 8, e depois fizemos novamente 5 pontos baixos, contando sempre 9 pontos aqui na base. E os pontos baixos foram sempre separados por 8 correntes. Então, ficou dessa forma. Se você olhar aqui pela frente, você terá essa visão. Você só observa o ponto aqui na base, mas você não vê nenhum ponto passando aqui. Ok? Então, se você contar, você terá um total aqui de 13 pontos aqui na base. Com os 13 pontos baixos aqui prontos, nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 alças, ok? Agora, nós vamos começar a fazer a grade. Eu vou começar fazendo 11 correntes. Feito as 11 correntes, eu vou virar aqui a grade. Vou vir aqui no próximo ponto baixo que tenho na base. A base agora sempre será a base da grade. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Faço agora 8 correntes. Feito as 8 correntes, eu passo para o próximo ponto baixo e faço um ponto alto. Faço novamente 8 correntes. Passo para o próximo ponto baixo e faço
um ponto alto. Vou fazer essa mesma sequência, vai ficando dessa forma, sempre trabalhando as 8 correntes e prendendo com um ponto alto no próximo ponto baixo. Vou completar aqui essa lateral e volto trabalhando com você. Já finalizando aqui, fazendo a última alça, depois de fazer as 8 correntes, eu venho aqui no último ponto baixo que tenho na base e trabalho o ponto alto. Então, ficou dessa forma. Ok? Então, para começarmos agora a próxima carreira, eu vou trabalhar 10 correntes. Viro novamente aqui o tapete, desculpa a nossa capa, viro aqui a capa. Feitas as primeiras 10 correntes, eu vou passar para o próximo ponto que tenho na base, que é o ponto alto, e trabalho um ponto alto. Faço agora 7 correntes. Passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. Faço novamente 7 correntes. Passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. Então, nessa carreira, nós passamos a fazer as alças com 7 correntes. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando a carreira com você. Já terminando aqui a última alça, eu fiz as 7 correntes, agora eu vou aqui, essa base que eu tenho é toda em correntes, então eu conto de baixo para cima 3 correntes, 1, 2, 3, e nessa terceira corrente, eu vou fazer o ponto alto. Então, ficou dessa forma. Ok? Então, para começarmos agora a próxima carreira, eu vou fazer apenas 9 correntes. Feitas as 9 correntes, eu viro novamente aqui a capa, vou para o próximo ponto de base e trabalho um ponto alto. Agora, faço 6 correntes. Passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. Faço novamente 6 correntes. Passo para o próximo ponto de base e faço ponto alto. Então, vou trabalhar essa carreira fazendo as alças sempre com 6 correntes. Vou completar aqui quando eu estiver finalizando a última alça, eu volto trabalhando com você. Já finalizando aqui a última alça, eu fiz as 6 correntes, venho aqui agora contando de baixo para cima, 1, 2, 3 correntes, nessa terceira corrente, eu faço o ponto alto. Então, ficou dessa forma. Para fazermos agora a próxima carreira, eu começo fazendo 8 correntes. Vou virar novamente aqui a capa, passo para o próximo ponto de base e trabalho um ponto alto. Agora, faço 5 correntes. Passo para o próximo ponto de base e faço o ponto alto. Faço mais 5 correntes.
passo para o próximo ponto de base e faço o ponto alto. Eu vou completar a carreira trabalhando sempre com as alças com 5 correntes e volto finalizando com você. Já finalizando a última alça, eu conto de baixo para cima as 3 correntes, 1, 2, 3 correntes. Nessa terceira corrente, eu faço o ponto alto. Então, até agora está dessa forma, ok? Agora, para começar a próxima carreira, eu faço 7 correntes. Viro o trabalho, vou para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. Agora, faço apenas 4 correntes. Passo para o próximo ponto de base e faço ponto alto. Eu vou trabalhar as alças nessa carreira com apenas 4 correntes. Eu vou completar aqui, quando eu estiver finalizando a carreira, eu volto trabalhando com você. Já finalizando aqui a última alça, eu conto as 3 correntes de baixo para cima, 1, 2, 3. Nessa terceira corrente, eu prendo com um ponto alto. Então, está dessa forma, ok? Agora, para começar a próxima carreira, eu vou trabalhar 6 correntes. Viro aqui a capa, passo para o próximo ponto de base e trabalho o ponto alto. Agora, faço 3 correntes. Passo para o próximo ponto de base e faço o ponto alto. Mais 3 correntes e no próximo ponto de base o ponto alto. Vou fazer essa mesma sequência com alças sempre de 3 correntes e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a última alça, eu conto novamente as 3 correntes aqui de baixo para cima e nessa terceira corrente eu faço o ponto alto. Então, ficou assim. Essa carreira agora que nós fizemos com alças de 3 correntes, nós vamos repetir ela novamente. Então, eu faço, para iniciar, eu faço as 6 correntes. Viro o trabalho, no próximo ponto de base, faço o ponto alto. Faço mais 3 correntes, passo para a próxima alça, passo para o próximo ponto na base e trabalho o ponto alto. Faço mais 3 correntes, passo para o próximo ponto de base e faço o ponto alto. Então, vou completar a carreira, quando eu estiver finalizando, eu volto trabalhando com você. Já finalizando aqui a alça, eu vou fazer aqui na última alça de base, na terceira corrente de baixo para cima, eu faço o ponto alto. Então, nessa carreira aqui, nós estávamos repetindo a carreira anterior. Então, fizemos 2 carreiras com 3 correntes em cada uma das alças, certinho? Agora, para iniciar a próxima carreira, eu vou fazer apenas 5 correntes. Viro o trabalho. Passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. Faço 2 correntes, passo para o próximo ponto de base e faço o ponto alto. 2 correntes e no próximo ponto de base o ponto alto. Vou fazer essa mesma sequência, trabalhando alças de 2 correntes. Quando eu estiver finalizando a carreira, eu volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira,
Aqui na última alça que tenho na base, eu conto as 3 correntes de baixo para cima e trabalho aqui o último ponto alto. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer uma outra carreira da mesma forma. Então, começo fazendo as 5 correntes. Viro o trabalho. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. Faço 2 correntes e no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Faço 2 correntes e no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Eu vou continuar trabalhando a carreira, sempre fazendo alças de 2 correntes, e quando eu estiver finalizando a carreira, eu volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer as últimas 2 correntes, eu venho aqui na última alça de base, conto aqui as 3 correntes de baixo para cima e faço o último ponto alto. Então, até agora está dessa forma. Para começar agora a próxima carreira, eu vou fazer apenas 4 correntes. Viro o trabalho. Passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. Agora, faço apenas uma corrente, passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. Faço uma corrente, passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. Eu vou continuar essa mesma sequência, trabalhando as alças com apenas uma corrente. Quando eu estiver finalizando, eu volto trabalhando com você. Já finalizando aqui a última alça, depois de fazer a última corrente, eu conto aqui de baixo para cima as 3 correntes que tenho na base. E nessa terceira corrente, eu faço o ponto alto. Então, ficou assim. Agora, para fazer a próxima carreira, eu vou fazer apenas 3 correntes. Viro o trabalho. Vou passar para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. Não vou fazer nenhuma corrente de separação aqui entre os pontos altos, então, já passo para o próximo ponto de base e faço o ponto alto. Novamente, passo para o próximo ponto de base e faço o ponto alto. Então, vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base. Com a carreira, então, aqui finalizada, essa última carreira que fizemos, trabalhamos apenas com pontos altos, sem nenhuma corrente. Eu vou, então, fazer uma laçada aqui na minha agulha, venho aqui nessa terceira corrente que tenho aqui do outro lado, que foi onde eu iniciei a carreira. E aqui na terceira corrente, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, ficou dessa forma, para fechar aqui a alça. Então, ficou assim, ok? A partir daqui, eu vou cortar o fio. Passo a ponta aqui por dentro da laçada. E esse fio aqui, agora já pode ser arrematado. Vou arrematar esse fio aqui e o primeiro fio que comecei a grade. Com o fio já arrematado, então, ficou dessa forma. Vou abrir aqui para você poder ver. Com a grade já finalizada, agora nós vamos fazer a aplicação dos olhinhos e do focinho. Eu vou posicionar o focinho bem aqui nessa última carreira que eu trabalhei toda em pontos altos, aqui no alto da carreira,
eu coloco o meu focinho bem aqui. Então, ficará dessa forma. Os olhos eu já costurei. Costurei aqui com linha de pipa. A minha linha tá aqui em uma agulha de tapeçaria. Eu já tenho um nozinho aqui, feito aqui na ponta da linha. Então, eu venho aqui na grade. Passo a linha aqui na grade, passo a agulha por dentro da linha para que ela fique bem posicionada. E agora, vou fazer a costura. Vou costurar contornando aqui essa parte aqui no alto aqui da bochecha. A outra parte, aqui a parte vai ficar aqui para baixo, fora da grade. Para costurar os olhos, eu posicionei primeiro aqui o focinho aqui ao meio e depois posicionei os olhos logo acima e já costurei os olhos. Então, vou fazer essa costura pegando sempre aqui o ponto da grade e um ponto aqui bem aqui bem na beirinha aqui da bochecha, mas de acordo com que o ponto fique aqui por baixo. Vou contornar, então, aqui, toda essa parte de cima. Chegando aqui, eu passo aqui para a parte de trás e costuro aqui por trás, prendendo aqui essa parte de baixo também da grade, aqui na bochecha. Então, vou completar a minha costura e depois volto te mostrando como ficará. Com a bochecha, então, já costurada também, a nossa grade ficou dessa forma. A partir daqui, agora, nós vamos passar para a parte da frente para fazermos a aplicação das patinhas. Para a parte da frente, então, aqui eu tenho a parte mais larga aqui, a parte mais estreita, então, agora eu vou colocar ela para cima. A parte mais larga aqui da capa, eu vou deixar aqui para baixo. Então, aqui na parte de baixo, eu vou agora aplicar as duas patinhas que eu tenho com colorido. Então, vou aplicá-las aqui nessa parte oval, deixando uma pontinha aqui pra fora, dessa forma assim. Vai ficar assim, eu vou costurar aqui, como costuramos lá as outras partes. E aqui na parte mais estreita, eu também costuro as minhas patinhas com um pedacinho aqui pra fora, dessa forma assim. Bem aqui na parte de cima. Então, vai ficar assim. Essa aqui é a parte mais estreita da capa. E aqui é a parte mais larga, onde as patinhas vão ser costuradas com a ponta aqui pra fora. Eu vou costurar da mesma forma que eu fiz com a parte interna, com a bochecha. Vou deixar, costuro bem aqui na parte oval, vou posicioná-las aqui. Deixo aqui uma ponta pra fora, vai dar mais ou menos aqui uns 4 centímetros na parte aqui mais larga. Vai ficar assim. Então, eu venho aqui na capa e passo o meu fio aqui, passo a agulha por dentro do fio, para que ele fique bem firme posicionado aqui. E agora, faço a costura, pegando aqui sempre no ponto aqui da pontinha, mas sempre por baixo, para que a costura não apareça. E vou costurar aqui por toda a volta. Quando eu chegar aqui nessa parte, aqui eu vou virar aqui pra dentro e costuro aqui por trás, ok? Eu vou fazer, então, a minha costura
Sempre da mesma forma, vou contornando aqui a patinha, costurando ela aqui na minha capa. Depois de costurar as duas patinhas aqui, as coloridas aqui na parte de baixo, depois eu volto aqui na parte de cima e costuro as outras duas patinhas também. Vou fazer esse trabalho aqui e volto então já mostrando para você a costura já acabada. Depois de costurar as patinhas, então ficou dessa forma. Quando você colocar no seu vaso, aqui na parte de cima, ficarão as duas patinhas lisas. Aqui na parte de baixo, as duas patinhas coloridas. E quando você abrir o seu vaso, com a bochecha então já costurada também, a nossa grade ficou dessa forma. Encontro vocês então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!